O narcisista ele é tão autocentrado que, para ele, não interessa o que ele fez com você, sempre a necessidade dele é maior. Então o narcisista ele não tem autoestima. O que ele tem é uma grandiosidade que é uma falsa máscara. Então, quando se trata de narcisismo, a gente percebe algumas coisas familiares. Então, de fato, né, parece que em famílias onde há narcisistas, há muitos narcisistas. Foi aprendido, foi genético, provavelmente uma mistura, né? Mas, o que a gente percebe? E Freud fala que todo mundo é narcisista, a gente nasce narcisista. Por que a gente nasce narcisista? Não é nem como se a gente nascesse achando que o mundo girasse em torno de nós. Na verdade, a gente não sabe nem que mundo existe. Então, por isso que a gente é narcisista quando a gente nasce. A gente só sabe do que a gente está sentindo, não é? E aí isso se chama narcisismo primário. Então, desse ponto de vista, todo mundo vem de um berço de narcisismo. Porque a gente vai se socializando, se individuando e aprendendo a fazer por nós o que os nossos cuidadores faziam. Então, por exemplo, se eu choro, eu sou um bebê, minha mãe, meu pai vem e me acolhe. Através dessa interação, eu vou aprendendo a me acolher. Eu vou aprendendo, claro, né, dentro de uma idade que faz sentido, né? Eu vou aprendendo a me individuar, ou seja, conforme eu vou envelhecendo, os meus pais agem de forma a estimular responsabilidade que é compatível com a minha idade, e eu ajo de forma a cada vez mais assumir essas pequenas responsabilidades que são compatíveis. Uma delas é lidar com frustração, lidar com respostas emocionais, claro, de acordo com a idade da criança. Crianças não conseguem fazer isso sozinhas, tá? E aí o que acontece? Quando eu não consigo, isso geralmente por causa de trauma, tá? Sempre tem uma predisposição genética, mas quando se trata de narcisismo patológico, a gente vê que na maior parte dos casos tem trauma envolvido. Eu não consigo sair do narcisismo primário. Eu não consigo aprender a fazer certas coisas por mim mesmo. Então eu entro no que é de fato patológico, que Freud chamava de narcisismo secundário. O narcisismo secundário é aquela incapacidade da pessoa olhar o outro, porque ela não amadureceu o suficiente para conseguir fazer coisas por conta própria. Por exemplo, regular as próprias respostas emocionais e sentir que ela tem autoestima sem o outro. Quando a gente está falando de um narcisista patológico, e quando a gente está falando de transtorno de personalidade narcisista, que aí é uma coisa muito específica, com sintomas muito específicos. O narcisismo patológico é um espectro maior, com mais sintomas, mais nuance, correto? Transtorno de personalidade narcisista é uma coisa específica que aparece no CID, no DSM, de uma forma específica, com sintomas específicos, que também faz parte do espectro, correto? Mas aí a gente está falando sobre pessoas que, essencialmente, elas têm um ego fraco. E ego fraco, psicanaliticamente falando, quer dizer que ela não tem essa capacidade de fazer essas coisas por conta própria. Quando a gente tem um ego forte, a gente lida com frustração. A gente identifica nossas necessidades, segue a nossa bússola interna, independente de pressões externas. A pessoa com ego fraco, ela desmorona sem o auxílio do outro. Então, o narcisista é uma pessoa que leva tudo pro lado pessoal, e por causa disso você não consegue criticá-lo, você não consegue ter uma conversa onde ele assume um erro, onde ele sequer consegue focar no impacto dos comportamentos dele em você. Por mais que você esteja legitimamente certo, tipo, pô, cara, você usou meu cartão e comprou um negócio de 5 mil reais sem a minha autorização. O narcisista, ele é tão autocentrado que, para ele, não interessa o que ele fez com você, sempre a necessidade dele é maior. Então ele vai ficar confuso quando você tenta responsabilizá-lo, porque ele vai falar, mas você tem que entender que eu não achei o meu cartão. Então você percebe que você está lidando com uma pessoa no espectro do narcisismo patológico, porque você não consegue levar a pessoa num lugar onde ela assume responsabilidade. E ela fica legitimamente confusa com o que você está querendo fazer. Por quê? Porque a resposta emocional dela de você está falando que eu sou um péssimo ser humano, eu tô sentindo vergonha, é tão forte que a pessoa fica cega. Aí ela começa a dar patada, e nada se resolve. O narcisismo patológico, ao contrário do que as pessoas pensam, não é autoestima exacerbada. É a pessoa se sente tão frágil, tão criancinha, incapaz de lidar com as frustrações do mundo. Ela se sente tão inferior por precisar tanto que as outras pessoas validem ela, e aí ela se sente inferior por precisar dessas pessoas. Então ela pune essas pessoas, porque eu devo ser muito desprezível por precisar de você, então vou punir você em vez de me punir por me sentir desprezível, correto? E aí, tipo, são essas pessoas que não tem esse diálogo, você não consegue chegar no entendimento e é tudo resposta emocional, reativa e impulsiva. Então o narcisista, ele não tem autoestima.
O que ele tem é uma grandiosidade que é uma falsa máscara. Que ele cria porque ele precisa. Como assim ele precisa, Tariana? Cara, todos nós sentimos dores de diferentes tipos. Se você não sabe processar sua dor, você vai buscar uma defesa psicológica. Pode ser droga, pode ser sexo, pode ser videogame, pode ser pornografia, pode ser agressão, você sai punindo as pessoas quando você se sente engatilhado. Pode ser dissociação, você pode ir embora para outro mundo, ficar no mundo de devaneio, correto? Pode ser mentira, você pode mentir patologicamente para tentar corrigir as coisas. Pode ser projeção, você vai falar, não, você é narcisista. Mas é assim que a psique funciona. Se eu não tenho um ego forte, ou seja, se eu não tenho a capacidade de sozinha regular o caos interno, então eu vou depender cada vez mais de defesas psicológicas. E quanto mais imatura uma pessoa for, mais ela é defensiva. As pessoas ficam, não, porque narcisista nasce assim, porque esses monstros, todos nascem assim. Isso é um entendimento extremamente raso de como funciona o comportamento humano. Comportamento humano, mesmo em casos onde há um fator genético, dificilmente é determinado unicamente pela genética. O comportamento humano, ele é sujeito a uma enorme influência de todas as outras coisas que a gente passa na vida. Até o que a gente come pode impactar no nosso comportamento. Sim. O nosso sono, com quem que a gente interage. Eu posso ter uma predisposição genética que não é ativada, porque eu tenho que passar por uma experiência específica para ativar aquele comportamento, aquela expressão genética. Então não é eu ter ou não ter a expressão genética, é se foi ativado. Então quando se trata de narcisismo, a gente percebe algumas coisas familiares. Então de fato, né, parece que em famílias onde há narcisistas, há muitos narcisistas. Foi aprendido, foi genético, provavelmente uma mistura, né? Mas o que a gente percebe? Se aprende. Um aspecto grande do narcisismo é aprendido. Por quê? Porque é defensivo. E isso quer dizer o quê? Que tem trauma. Se tem um trauma complexo não resolvido, a psique vai ter que achar defesa. Ela vai ter que. Todos os transtornos de personalidade, mesmo os que têm forte predisposição genética como borderline, você percebe que na maioria, não todos os casos, mas na maioria dos casos a pessoa passou por traumas complexos. O que é trauma complexo? Não é um trauma que aconteceu uma vez e a pessoa teve tempo de se recuperar. Uma vez, outra 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 vez. Passa um ano, tá? Mesma situação traumática, passa 2 anos. E uma criança que nasceu nisso? Quando que ela não experimentou trauma complexo? Nunca. Então a personalidade dela, ela não consegue desenvolver um ego forte. Ela não tem uma casa forte dentro da qual se proteger. Então ela sente aquele caos de emoções, de dor, nunca processada. E só defesa. E é por isso que pessoas que têm esse perfil de personalidade têm problemas interpessoais. Porque elas distorcem a interpretação da realidade o tempo inteiro. Quando o outro está tentando falar, eu te amo muito. E porque eu te amo, eu quero que a gente continue no nosso relacionamento. E por isso que a gente tem que conversar sobre o que está acontecendo. Elas entendem. Você é o lixo do universo. Nada do que você faz é certo, nunca será. Eu não sou culpado por nada. Tudo sempre foi a sua culpa e você é uma bosta. Porque ele não tem uma separação entre o inconsciente e o consciente. Então tudo se mistura e ele não sabe discernir.